Olá pessoal, tudo bem? Na nossa conversa de hoje sobre ensino religioso, nós vamos continuar discutindo sobre as religiões de matrizes africanas. Na conversa passada, nós falamos sobre o candomblé, né? Uma religião de matriz africana espalhadas por todo o mundo. E na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre uma outra religiosidade de matriz africana, a Umbanda. E a Umbanda, ela tem pés no Brasil, ela surgiu no Brasil no século passado, século XX, mais ou menos em 1908. E Umbanda, na verdade, ela foi construída no Brasil a partir de um homem chamado Zélio Moraes, ou Zélio Fernandino Moraes. E a Umbanda, na verdade, ela é uma palavra, né, que tem significado no dialeto ou no diálogo Kimbunda, e essa palavra Umbanda, nesse dialeto Kimbunda, significa curandeirismo ou a arte da cura. Mais uma vez, a Umbanda é uma religião de matriz africana que tem pés, que tem raízes no Brasil a partir de 1908, né, com um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes. E ela significa curandeirismo no dialeto Kimbunda, dialeto africano Kimbunda, ou a arte da cura. Né? E a Umbanda, na verdade, ela é uma religião afro-brasileira que junta, que agrega, que sincretiza. Então, a palavra sincretizar significa unir, significa agregar, né? Então, Umbanda é uma religião afro-brasileira que une, que sincretiza elementos de várias outras religiosidades, né? Desde elementos de cultos africanos, desde elementos de cultos indígenas ou de povos nativos, também elementos da religião católica e do espírito ou do espiritismo de Allan Kardec, do espiritismo kardecista. Tá bom? Mas aonde é que entra a figura de Zélio Fernandino de Moraes como um dos principais interlocutores, como um dos principais responsáveis pela construção da religiosidade Umbanda? Então, segundo os relatos, né, isso vocês podem encontrar em pesquisas na internet ou em vários outros pontos de pesquisa, há relatos históricos que Zélio Fernandino começou a apresentar elementos dentro da sua vivência, começou a apresentar comportamentos considerados pela sociedade da época comportamentos estranhos, né? E qual era esse comportamento estranho? Ele começou a imitar um velho dizendo palavras consideradas inteligíveis, né? E a sua família, preocupados com ele, acabou levando ao médico, e esse médico recomendou, né, a visita de um padre à família, né? A família, porém, levou a um centro espírita, onde foi, nesse centro espírita, detectado que ele tinha recebido, que ele tinha incorporado, né, um espírito que se autodenominou, ou que se autodenominava, Caboclo das Sete Encruzilhadas. A partir desse ponto, né, esse espírito acabou dando instruções sobre o que deveria ser feito, né, com Zélio Fernandino, e dando instruções também de como é que deveria se comportar dentro da sociedade. É a partir desse elemento, desse ponto de vivência de Zélio Fernandino de Moraes, que nós vamos perceber a prática da Umbanda. E por ser uma religiosidade afro-brasileira, por ser uma religiosidade, uma religião sincrética, ou seja, que une elementos de várias outras religiosidades, a Umbanda também acredita, né, na existência de um Deus soberano. E esse Deus soberano vai ser chamado de Olorum, né, que é semelhante, que equivale a Olodumare. E a Umbanda mantém uma relação de crença, né, mantém uma relação de crença com uma relação com os orixás.
orixás nós já discutimos no encontro passado, quando nós falamos sobre o candomblé. Porém, há diferença de crenças com relação ao próprio candomblé, né? Acredita na imortalidade da alma, na reencarnação, né? Além de cultuar entidades que seriam o espírito mais experientes que guiam as pessoas. Então essa é uma prática muito forte da Umbanda, tá bom? Então a Umbanda mantém uma relação de crença com os orixás, assim como o candomblé. Acredita na imortalidade da alma, acredita na reencarnação e no karma, além de cultuar entidades, né, que essas entidades seriam, na verdade, espíritos mais experientes, e esses espíritos têm a finalidade de guiar, de conduzir os seres humanos, de conduzir as pessoas. A figura dos orixás aparece aqui para os adeptos, para os fiéis da Umbanda, como uma energia natural, né, que é acessada, que é vista, né, através de entidades. E essas entidades passam por meio desses espíritos das pessoas, tá bom? Um dos principais marcos cristãos presentes na Umbanda, que é herdado inclusive do catolicismo e do kardecismo, né, é a prática da caridade. Então, dos principais elementos dentro da Umbanda é a prática da caridade, que por ser uma religião sincrética, né, uma mistura muito forte com outras religiosidades, acaba adotando outras práticas também, né? Então, na Umbanda, por exemplo, somente quem pratica a caridade é incondicionalmente capaz de se evoluir e de evoluir também no seu espírito. Tá bom? Perfeito? Os umbandistas e os seus rituais, por exemplo, falando agora especificamente das práticas umbandistas, né? Então, os umbandistas, que são os adeptos da religião Umbanda, tocam batuques, né? Cantam cânticos considerados sagrados em português, além de receberem incorporações, né? Ou seja, essas incorporações são espíritos que acabam incorporando nos seres humanos por meio de pessoas consideradas médiuns, né? Além de receberem incorporações através das entidades. Essas entidades são os orixás, tá bom? São os espíritos que têm o poder, né, de curar, de aconselhar, né, de avaliar e de modificar também a vida das pessoas, tá bom? A Umbanda também não é composta por uma vertente única, como nós já dissemos em relação à prática do candomblé. Após o seu espalhamento por meio do médium Zélio Ferdinando, como nós já dissemos, várias vertentes de diferentes cantos começaram a aparecer. Em 39, por exemplo, foi fundada a União Espírita de Umbanda no Brasil, a UEUB, a União Espírita de Umbanda do Brasil, que acabou se institucionalizando essa religião, tornando-se, portanto, a mais considerada, consolidada, por exemplo, teologicamente, inclusive que o próprio candomblé, né? A partir de então, a União Espírita de Umbanda do Brasil começa a organizar congressos que estimula o estudo e o fortalecimento da doutrina da Umbanda. Na Umbanda, por exemplo, são cultuados, por exemplo, 9 orixás. Eu lembro aqui: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. Vamos de novo. Oxalá. Na Umbanda são cultuados 9 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Oxum, Iaçã, Nanã e o Baloiê, também chamado de Omolum. Esses orixás representam, dentro da Umbanda, as chamadas 7 linhas de Umbanda, que como foi dito, não há nos rituais um trabalho direto com os orixás, mas sim com as entidades, né, que são espíritos classificados de acordo com as suas características, de acordo com as suas características e as suas especificidades, né? Perfeito? Alguma dessas entidades, nós temos os Exus,
e as pombagiras, né? Os Exus e as pombagiras são mensageiros dos orixás, né? Nós temos os caboclos, que são espíritos indígenas, tanto guerreiros como os curandeiros, chamados de pajés, os preto velhos e as pretas velhas, que são espíritos de pessoas escravizadas, brasileiros, né? Velhos e velhas sábias. Nós temos os herês, que são as crianças, espírito ou espírito de crianças, né? Nós temos os baianos, os marinheiros, os malandros e os boiadeiros. Tudo isso são entidades das chamadas linhas auxiliares, tá bom? Essas características que nós estamos colocando aqui é importante para que nós tenhamos uma visão muito mais ampla do que é a Umbanda e que para a gente também desconstrua essa prática de perceber que as religiões de matrizes africanas são algo ou coisas do mal. Na verdade, são religiões como as outras e que possuem a sua reverência, que possuem a sua importância dentro da sociedade. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, estudem um pouco mais e um abraço virtual a todos e a todas.